Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que falava deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um excelente dia para você, na presença de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Muito bem. Aqui nós temos uma parábola interessante, que a gente pode fazer uma leitura para os tempos de hoje e colocando a igreja, né, nesse meio. A igreja é a vinha do Senhor. Jesus está falando de um homem que arrendou, entregou sua vinha aos vinhateiros, sua propriedade, e partiu para uma viagem longa. E quando voltar, ele quer os frutos dessa vinha. Então vamos fazer uma leitura espiritual para a gente lembrar que a vinha pertence a Deus, é a igreja de Deus. Eu vou chamar de igreja católica mesmo. Jesus está começando o evangelho falando de um homem que plantou uma vinha, cercou, construiu um lagar, uma torre, depois a confiou aos vinhateiros. Este homem que planta a vinha representa Jesus. Ele confiou aos consagrados os cuidados da sua vinha. Então, essa vinha também representa o povo de Deus, a obra que Deus plantou com amor. Deus sempre cuida de sua vinha, Deus sempre cuida do seu povo. E a gente observa que Deus enviou profetas, enviou sinais e envia sempre advertência. Até Nossa Senhora Deus envia. Envia graças, bênçãos, faz milagres, prodígios, sinais, tudo o que você possa imaginar. Mas quando chegar o tempo de colher os frutos, aí é que está.
a perseguição, os maus tratos. O mundo maltrata os servos e até os matam. Aqui está uma grande, como posso dizer, uma grande verdade indispensável, porque se trata de algo espiritual. Deus vai cobrar. E Jesus disse, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Deus vai pedir, meus irmãos, frutos daquilo que ele confiou para mim, para você e, sobretudo, para a sua igreja. O primeiro Papa já disse isso aqui centenas de vezes. São Pedro, em uma das suas cartas, na sua carta, ele vai dizer que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Pois é. Então não se esqueça de que a nossa vida, a nossa fé, a nossa missão, a Igreja de Cristo, tudo é uma vinha que Deus colocou em nossas mãos, em nossa vida. E rejeitar o Filho, que é o que a parábola fala, mandou profetas. Aqui você pode fazer a leitura exatamente dessa forma, né? Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Viajou. Os empregados, mandou os empregados. Aqui, versículo 35. Agarraram os empregados, espancaram, mataram um a um, apedrejaram. Ele mandou um número maior, fizeram a mesma coisa. E depois mandou o filho. Quem é esse filho? Esse filho é Jesus. Então Deus mandou os profetas e os homens mataram. Mandou pessoas para levar sua palavra e o faz até hoje. E quando manda Jesus, o mundo rejeita. Mas e quando ele voltar para colher os frutos, como ficará? O dono da vinha enviou seu próprio filho e disse, vou mandar o meu filho eles vão respeitar. Mas os vinhateiros disseram, este é o herdeiro, vamos matá-lo, vamos matá-lo. A inveja. Foi assim que fizeram com Jesus. E será que na volta, no julgamento, isso vai ficar, Deus vai deixar para lá? Não vai deixar. Então Jesus, nessa parábola, Jesus está revelando, meus irmãos, porque isso vale para os tempos de hoje, trazendo para uma leitura espiritual, para o tempo de hoje, a gente pode fazer uma aplicação, como falei no início. Mas Jesus aqui está revelando para aquele povo exatamente o que vai acontecer com ele. Porque este é o filho enviado pelo Pai. E, claro, Jesus seria rejeitado por aqueles que deveria acolher. Então, Jesus, inclusive, cita palavras do Salmo, não me recordo qual agora, mas está escrito no Salmo, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, aquilo que o mundo rejeita pode se tornar o fundamento da salvação. A pedra angular, o fundamento da salvação. Então, aí vem um perigo, né? Da rejeição espiritual. E repito, o Evangelho não fala apenas do passado. O Evangelho está falando e a gente pode trazer para o tempo de hoje, para este dia. Porque, meus irmãos, muitas e muitas vezes Deus vai enviando avisos, Deus envia mensagens, envia chamados de conversão, de busca de santidade, de busca dos sacramentos, de busca de viver a palavra. Mas, infelizmente, o coração humano se endureceu. Nossa Senhora usa a expressão, caminham como cegos a guiar outros cegos. Perfeitamente. Então, quando o homem rejeita de forma contínua a mensagem de Deus, aí vem o risco de perder, né? A graça de perder, a fé de perder a salvação. Perder a graça que Deus está dando para todos nós. Por isso, meus irmãos, o que Jesus diz é muito sério. O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que produza frutos. Então a igreja hoje deve ler este evangelho, os padres, bispos e papa, todo mundo deve ler esse evangelho e trazer para a sua vida. Eu trago para mim, porque ele não pode trazer para deles? Tem que trazer, meu filho.
Bote fé que tem que trazer. Não basta dizer que tem fé. Não basta dizer que acredita em Jesus, não, viu? Satanás também acredita em Jesus mais do que muitos católicos. O diabo conhece a Sagrada Escritura mais do que qualquer autoridade da igreja. Só não faz obedecer. Então não basta você dizer, eu sou católico, eu tenho fé, porque é preciso produzir fruto de conversão, de fidelidade, de devoção a Nossa Senhora, de amor, não se acovardar. Não se acovarde, não. Se você se acovardar, você vai para o quinto dos infernos. Não brinque com Deus não, meu irmão. Então Jesus está chamando todos nós a produzir frutos, e frutos em abundância. É um convite essa parábola de Jesus para nós no tempo de hoje também. Porque Jesus continua confiando a sua vinha a mim, a você, sobretudo a igreja. A igreja é essa vinha do Senhor. E eu, que sou batizado, e você também, nosso Senhor confia em nós para que a gente possa ajudar a igreja. Por que não? Cada cristão, cada católico tem sua missão. Viver a nossa fé com sinceridade, defender e amar a verdade que Nossa Senhora pede, permanecer fiel a Jesus, mesmo em meio de dificuldade, tribulação, toda essa bagaceira que está no mundo. Então a hora é agora. Os grandes santos da Igreja Católica, eles viveram e nos ensinaram que a fidelidade nas pequenas coisas produz grandes frutos. Isso é verdade. Quem permanecer fiel, meu irmão, até o fim, mesmo quando o mundo rejeita a verdade, está construindo sobre a pedra angular, que é Jesus. Lembra, Jesus falou de construir sobre a rocha? Pois é, a sua e minha fé deve estar sobre a rocha que é Cristo. Então, que Deus possa permitir que a minha e a sua vida seja sempre de produzir bons frutos. Que Nossa Senhora nos ajude, para que possamos acolher Jesus e permanecer fiel a Ele, para que a gente possa cuidar dessa vinha, cuidar do coração, que é também território de Jesus, que a gente nunca tire Jesus de nossa vida. Ele quer ficar em nosso coração. Que o seu dia seja maravilhoso. Nossa Senhora esteja do seu lado. Daqui a pouco a gente se encontra. Por favor, deixe o seu joinha e compartilha. Até daqui a pouco, se Deus quiser.